Tem sido cada vez mais comum a customização e as adaptações de veículos para adequá-los aos gostos de seus proprietários. Desde uma simples alteração de cor original até mesmo a substituição de equipamentos de fábrica e inclusão de acessórios automotivos, o que é costumeiramente chamado de ajuste fino. Para que a prática seja considerada correta, devem ser atendidas regras específicas da legislação de trânsito, que estabelece, inclusive, algumas proibições, a depender das alterações pretendidas, como está descrito no artigo 98 do Código de Trânsito Brasileiro. Como você bem frisou, algumas alterações são sim possíveis, outras não. Mas mesmo as que são possíveis, elas têm alguns limites, né? Não é a bel prazer do condutor ou proprietário do veículo. Todas as modificações que são possíveis, elas foram previstas pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, através da Resolução 292, de 2008. Lá vão constar todas as alterações que são possíveis. O que não tiver nessa resolução é porque não foi contemplado e não pode. Mas, a exemplo disso, você pode pegar, por exemplo, o veículo que o pessoal rebaixa, né? Gosta de um veículo rebaixado e tal. É permitido? É. Tem lá a possibilidade, sim. Só que tem a altura mínima, né, da base do veículo até o solo. E se for menos que isso, apesar da pessoa ter passado pelos procedimentos legais para adquirir o direito de andar com aquele veículo rebaixado, se ele conseguiu, foi dentro das medidas legais, e o que é que tem pessoa que faz? Vai lá e baixa depois. Se for constatado na fiscalização que ele baixou depois e está constando abaixo do que é permitido, apesar de ter o certificado de segurança veicular, ele vai ser autuado e vai ter que regularizar o veículo. Por quê? Porque ele usou de alguma artimanha, né, tentando ludibriar a fiscalização, porque ele está com o certificado na mão, aí ele acha que vai poder andar abaixo da medida, e não é bem assim. Por outro lado, existe hoje em dia uma polêmica muito grande em relação aos veículos de carga. Começou, né, o pessoal a fazer várias alterações, e também é permitida a alteração da suspensão, no caso para cima, né, a suspensão traseira. Só que a própria resolução ela traz alguns limites, né? O limite é de apenas 2 graus. E pessoal, estudos técnicos revelaram um cálculo para se chegar a essa inclinação de 2 graus, né? O policial vai medir a longarina, fazer uma medida de 1 metro. Em cada extremidade desse 1 metro, lá do ponto que ele está medindo até o solo, vai ter um lado mais alto e um mais baixo. Essa diferença não vai poder ser menor do que 35 milímetros, ou seja, 3,5 centímetros. Então, primeiro, essa alteração é possível? Está lá na resolução 292, então ele vai fazer. Ele faz a alteração, vai passar pela inspeção, se for aprovado vai ter o certificado de segurança veicular, e essa informação da alteração, ele tem que procurar o DETRAN, vai ser emitido um novo documento onde vai constar essa alteração que foi permitida. Durante a fiscalização, vai ser feitas as medidas, ele está com certificado, está tudo certo, vai com Deus. Entretanto, apesar de estar com as informações contidas no CRLV, se em loco for verificado que as informações não estão batendo, elas estão em desacordo com a norma, infelizmente vai ser autuado e vai ter que regularizar. No Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 230, a condução do veículo com cor ou característica alterada não autorizada pela legislação é considerado uma infração grave, sujeita à retenção do veículo para regularização, multa no valor de R$ 127,69 e acréscimo de 5 pontos no prontuário do condutor. Em relação, as pessoas têm muita dúvida em relação de quem é a responsabilidade pelas irregularidades que são observadas no veículo. Porque o policial ou qualquer outro agente de trânsito vai lavrar o auto de infração e alguém vai ser o responsável por essa infração. O CONTRAN também, o Conselho Nacional de Trânsito, também já expediu resolução nesse sentido, e lá ele elenca de quem é a responsabilidade. Ou seja, tudo que tem a ver com o veículo, a responsabilidade pelas irregularidades que forem constatadas durante a fiscalização é do proprietário. Qual é a responsabilidade que recai sobre o condutor? São
aquelas irregularidades que têm a ver com a dirigibilidade. O condutor sem o cinto, os passageiros sem o cinto, né? Não tem como responsabilizar o passageiro, é apenas o proprietário do veículo ou o condutor. E nesse caso, cabe ao condutor exigir que todos os ocupantes do veículo estejam usando o cinto de segurança. O uso da cadeirinha, ultrapassagem irregular, manobras em locais proibidos. Então, tudo que tem a ver com a dirigibilidade, a responsabilidade é do condutor. Então, não existe, por exemplo, a possibilidade de alguém cometer uma infração e passar a responsabilidade por essa infração para outra pessoa. As pessoas confundem muito. O que existe, na verdade, é que a maioria das autuações elas são feitas com abordagem. O agente fiscalizador aborda o veículo, identifica o veículo, identifica o condutor. É a autuação feita com abordagem. Mas existe a possibilidade, por exemplo, de um veículo fazer uma manobra irregular, não ser possível abordar aquele veículo, mas o agente pegar as características do veículo e a placa e fazer o auto de infração sem abordagem. Ou o mais comum, por exemplo, são as autuações por imagem, né? Que o veículo vai passando, só tem a imagem do veículo, as características do veículo estão ali, os caracteres da placa também vão ser captados e, se tudo bater, vai ser lavrado o auto também sem abordagem. Aí, nesse caso, pode ser que não seja o proprietário que está conduzindo o veículo. E como não foi identificado o condutor infrator, quando chegar a notificação da autuação, aí sim é que o proprietário, tomando conhecimento da autuação, vai ter a possibilidade de indicar quem é o condutor infrator, que é a FICE, Ficha de Identificação do Condutor Infrator. Lá ele vai constar todos os dados, né, do condutor infrator, aí vai anexar cópia da CNH do proprietário, do documento do veículo, da CNH ou do RG do condutor que estava conduzindo, talvez não é habilitado, aí vai ter que ter a cópia do RG. E vai ter que ter a assinatura de ambos também. Um dizendo que foi, né, um dizendo que foi o outro, e esse outro também vai concordar e vai assinar. Então, o que existe é a indicação do condutor infrator e não transferência de ponto de uma pessoa para outra, né?